O Império Persa foi um dos primeiros da história a entender que controlar o mundo não significava apenas conquistar territórios, mas conectar pessoas, ideias e informações em uma rede eficiente e constante. Diferente de outros impérios que dependiam quase exclusivamente da força militar, a Pérsia construiu seu poder sobre algo muito mais sutil e duradouro: comunicação rápida, vigilância organizada e um sistema de informação que atravessava continentes inteiros. Quando os persas começaram sua expansão, liderados por governantes como Ciro, Dário e Xerxes, eles se depararam com um desafio gigantesco. Seus territórios iam da Ásia Central ao Mediterrâneo, passando por desertos, montanhas, planícies e cidades antigas, com culturas completamente diferentes. Manter tudo isso unido exigia mais do que exércitos. Exigia saber o que estava acontecendo em cada região, quase em tempo real, para os padrões da época. Foi assim que nasceu um dos sistemas mais impressionantes do mundo antigo: a rede de estradas persas. Essas estradas não eram apenas caminhos para tropas, elas eram veias de informação. Ao longo delas, existiam postos de parada, estações de troca de cavalos e mensageiros treinados para viajar dia e noite. Esses mensageiros carregavam ordens, relatórios, alertas e informações estratégicas entre as províncias e a capital imperial. Heródoto descreveu esse sistema dizendo que nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de cumprir sua missão. Mas esse sistema não servia apenas para transmitir ordens. Ele era a base da espionagem persa. Cada mensagem que circulava também trazia informações sobre o estado das províncias: colheitas, impostos, humor da população, tensões religiosas, movimentações militares e possíveis sinais de rebelião. O Império sabia que se uma região começasse a dar sinais de instabilidade, era preciso agir rápido, antes que o problema se espalhasse. A Pérsia também foi pioneira no uso de governadores regionais, conhecidos como sátrapas. Esses governadores tinham autonomia administrativa, mas eram constantemente vigiados. O Império sabia que dar poder demais a um homem distante poderia ser perigoso. Por isso, cada sátrapa era observado por outros oficiais, inclusive por agentes secretos enviados diretamente pelo rei. Esse sistema criava um equilíbrio delicado: autonomia suficiente para governar, mas vigilância suficiente para impedir traições. Além disso, os persas separavam funções de forma inteligente. O sátrapa cuidava da administração civil, enquanto comandantes militares e coletores de impostos respondiam diretamente ao centro do império. Isso dificultava conspirações, pois nenhum indivíduo concentrava poder total. E mesmo assim, todos eram observados. A espionagem persa não se limitava às fronteiras internas, pelo contrário. Como um império multicultural, a Pérsia mantinha contato constante com reinos vizinhos, aliados e inimigos. Embaixadores persas viajavam com frequência, participavam de banquetes, cerimônias e negociações. Oficialmente, representavam o rei. Extraoficialmente, observavam tudo: como estavam as defesas, como era a relação entre líderes locais. Havia disputas internas. O povo estava satisfeito ou ressentido. Esses embaixadores eram treinados para notar detalhes aparentemente insignificantes: a quantidade de guardas em uma cerimônia, o tipo de armas exibidas, o comportamento de oficiais militares, a riqueza ou escassez visível nos mercados. Tudo era informação. Tudo era analisado. Outro aspecto fundamental da espionagem persa era o respeito às culturas locais. Diferente de impérios que tentavam impor uma identidade única, os persas permitiam que povos conquistados mantivessem suas tradições, religiões e costumes. Isso reduzia revoltas e facilitava a coleta de informações. Um povo menos oprimido fala mais, confia mais, reclama mais abertamente, e tudo isso alimentava a rede de inteligência do império. Mercadores também desempenhavam papel essencial.
As rotas comerciais persas conectavam o Oriente e o Ocidente, e comerciantes circulavam livremente por vastas regiões. Eles observavam preços, escassez de produtos, segurança das estradas e tensões locais. Muitos desses comerciantes repassavam informações voluntariamente, outros eram incentivados discretamente. Para o Império, essas informações eram ouro puro. A Pérsia também entendia o valor da espionagem preventiva. Em vez de reagir apenas quando uma revolta já estava em andamento, o Império tentava identificar sinais iniciais de insatisfação. Um aumento de reclamações sobre impostos, um líder religioso ganhando influência excessiva, uma queda repentina na produção agrícola. Tudo isso podia indicar problemas futuros. Agir cedo significava evitar guerras caras e destrutivas. Quando conflitos armados eram inevitáveis, a espionagem persa entrava em ação de forma ainda mais intensa. Agentes eram enviados para mapear rotas de invasão, identificar pontos fracos em fortalezas e avaliar a moral das tropas inimigas. Muitas campanhas militares persas foram cuidadosamente planejadas com base nessas informações, reduzindo riscos e aumentando chances de sucesso. O Império Persa mostrou ao mundo que a verdadeira força de um império não está apenas na espada, mas na capacidade de ouvir, observar e antecipar. Eles transformaram estradas em canais de informação e mensageiros em peças-chave da estratégia imperial. À medida que o Império Persa atingia seu auge, sua rede de informação se tornava ainda mais refinada e essencial para a sobrevivência do Estado. O rei persa governava não apenas pela autoridade divina ou militar, mas pelo acesso privilegiado a informações vindas de todas as partes do império. Esse fluxo constante de dados permitia decisões rápidas, precisas e muitas vezes preventivas. Uma das grandes forças da espionagem persa era a redundância. Informações importantes nunca vinham de uma única fonte. Um relatório de um sátrapa era comparado com relatos de mensageiros, comerciantes, soldados e agentes anônimos. Se os dados não coincidissem, investigações eram abertas. Esse método reduzia drasticamente o risco de manipulação ou mentira deliberada, algo comum em impérios onde governadores tentavam esconder problemas para preservar sua posição. A contra-espionagem também era levada a sério. O império sabia que, assim como espionava, também era espionado. Por isso, estrangeiros eram observados discretamente, especialmente aqueles que demonstravam interesse excessivo por assuntos militares ou administrativos. Mensagens suspeitas eram interceptadas. Rumores eram analisados para identificar possíveis campanhas de desinformação. A Pérsia entendia que a guerra da informação era uma via de mão dupla. Outro elemento crucial foi o uso de informação como instrumento de diplomacia. Muitas vezes, o império evitava guerras simplesmente demonstrando que sabia demais. Um governante local percebia que o rei persa conhecia suas fraquezas, seus conflitos internos e até seus aliados secretos. Isso criava uma pressão psicológica enorme, levando muitos a se submeterem sem combate. A reputação da inteligência persa funcionava como arma dissuasiva. Mesmo quando enfrentou grandes inimigos como as cidades gregas, a Pérsia utilizou espionagem intensivamente. Agentes persas tentavam influenciar cidades rivais, apoiar facções internas, subornar líderes e criar divisões políticas. Embora nem sempre tivessem sucesso completo, essas tentativas mostram como o império pensava estrategicamente além do campo de batalha. A relação entre espionagem e logística também era fundamental. O império precisava garantir que exércitos em movimento recebessem suprimentos adequados. Informações sobre clima, colheitas e rotas seguras eram essenciais para planejar campanhas longas. A falha em logística significava derrota, e a Pérsia investia pesado para evitar isso. Com o tempo, esse sistema de informação se tornou tão eficiente que muitos impérios posteriores o copiaram. O modelo de estradas,
mensageiros, governadores vigiados e coleta constante de dados influenciou diretamente Roma e, mais tarde, estados medievais e modernos. A ideia de que um império precisa ver tudo nasceu, em grande parte, com os persas. Mesmo após a queda do Império Persa, seu legado permaneceu. Suas técnicas de administração e espionagem continuaram vivas em impérios que surgiram sobre suas ruínas. A noção de que poder e informação caminham juntos tornou-se um princípio básico da política mundial. Ao final desta jornada, fica claro que a Pérsia não foi apenas um império de territórios vastos, mas um império de conexões. Conectou povos, culturas, rotas e, principalmente, informações. Foi essa capacidade de enxergar longe, ouvir cedo e agir rápido que manteve o Império unido por tanto tempo. Com a Pérsia, encerramos esta primeira grande sequência da série, mostrando como diferentes civilizações entenderam e usaram a espionagem como pilar do poder. Cada império, à sua maneira, contribuiu para a evolução dessa arte silenciosa que continua moldando o mundo até hoje.